Eita, que tá chegando aquela fase mara. Eleições, hein, gente? Se você acabou de chegar neste canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária deste espacinho tão querido e maravilhoso. Seja bem-vindo! Se você ainda não está inscrito, não se esqueça de se inscrever. E se você já está inscrito, vá conhecer as outras redes sociais e traga aqui as suas observações sobre este canalzito, não é mesmo? E nós estamos entrando numa fase, na verdade, que se concretiza agora, mas que está aí acontecendo está sempre acontecendo, que são as eleições, né, gente? Esse ano tem eleição presidente, governador, deputado, senador, ser uma coisa assim, bem emocionante. E aí, gente, eu achei que a gente vai ter que ficar falando sobre isso. Como os meus vídeos não acontecem com a regularidade que eu gostaria, eu não vou prometer datas, mas vamos aproveitar para fazer pronunciamentos. Vamos aqui instituir algumas coisas que devem acontecer durante a semana. Videozinho para falar de alguma coisa que aconteceu nos anos, avaliação, linguagens, políticos, videozinhos dos notícias incríveis. Então, se você acompanha aqui e já conhece a playlist de notícias incríveis, não se esqueça também de trazer possibilidades de notícias que você acha que eu deveria fazer análise linguística delas. Está bem? Voltando. Eleição chegando é aquele momento em que a gente fica muito na dúvida em quem votarei. Aí você pensa assim, nossa, Jana, você vai me trazer um candidato para eu poder votar? Não, não vou trazer um candidato para você poder votar, mas eu vou fazer algumas observações sobre algumas coisinhas que são comuns a várias ou todas as candidaturas neste vídeo de hoje, porque é por trás disso que se revela o que o candidato pensa. Está bem? Então vamos lá. As campanhas eleitorais, elas são sempre muito curiosas, né? São feitas para fazer com que a gente pense, nossa, que candidato bonzinho, que candidato amoroso, que candidato incrível. Nessa campanha não vai ser muito diferente. As estratégias de propaganda eleitoral são muito parecidas. E, como eu já disse, é por trás delas que você vai buscar realmente informação dos candidatos. Então vamos olhar o que nas campanhas eleitorais são muito parecidas dos candidatos. O primeiro lugar é aquele clássico maravilhoso: pastel de feira. Todo candidato, gente, come pastel em feira. O que pode te ajudar a entender se aquela mensagem é fake ou se não é como é que ele segura o pastel, como é que ele come o molhinho de repolho. Não, mentira, na verdade não é isso. Todos os candidatos, gente, eles comem pastel na feira. Porque por trás disso tá a ideia de que o candidato é o quê? Do povo, popular. A pergunta que eu te faço é: o que efetivamente comer pastel na feira demonstra em termos de proposta de governo? A resposta é essa mesma. Provavelmente nada. Mas como é esse lugar do popular, de dizer que se aproxima de diferentes camadas, dos estratos da nossa sociedade, a galera vai se propor a fazer muita coisa para entender o que pensa o candidato sobre o Brasil e quais propostas ele tem nos diferentes ramos, o social, o econômico, infraestrutura, saúde, segurança, seja lá o que for. Você precisa ir além do pastelzinho de feira. É difícil, mas a gente vai ter que tentar quebrar essa barreira. Um segundo elemento que está bem conectado com o primeiro das campanhas eleitorais é a criança no colo. Gente, todo mundo segura a criança no colo. Mais à direita, mais à esquerda, todo mundo gosta de segurar a criancinha no colo. Pergunta que eu faço pra você de novo: o que a criança no colo quer dizer sobre o Brasil? Não vai te dizer muita coisa. De novo, você vai precisar dar uma quebradinha nessa barreira. É também muito comum entre vários candidatos falar sobre a família. Então vários deles em seus discursos vão dizer: aqui a gente quer o cuidado à família, o amor à família. Quando o cara chama pra família, pra dar aquela coisa no seu coração: sim, eu sou pela família. O que é que pode estar por trás disso? A pergunta que você tem que fazer é: o que o candidato tá chamando de família? Não é mesmo? Porque muitas vezes atrás dessa conversa se esconde uma fala bastante conservadora de entendimento do que deve ou pode ser uma família. E o Estado não deveria estar aí para recriminar ou restringir as possibilidades de uniões familiares, de modo que você tem que estar muito atente à maneira como os candidatos estão falando sobre isso e ir além do que
o candidato está fazendo ao falar sobre a família de maneira muito genérica. Vai ter que olhar um pouco nas entrelinhas, quebrar essa barreira da propaganda eleitoral para entender o que por trás o candidato está querendo dizer com isso. Tá entendendo? Um quarto elemento que aparece cada vez mais é a renovação. Tem até partido com o nome de renovação. Mas aí, veja, as pessoas vão ficar dizendo assim pra você: nós somos a renovação, a gente precisa renovar a política, a gente precisa renovar a política. E aí só tem o mesmo estilo de discurso, de campanha, de tudo fazendo parte desse discurso de renovação. Se for este o caso, eu falo pra você: cadê a renovação? E outra coisa, o que é que significa essa renovação? Tem um candidato, por exemplo, a presidente, liberal na economia e conservador nos costumes. Eu quero que você me diga onde é que isso é novo. Onde é que isso é novo neste Brasil de meu Deus? Então, de modo que eu sugiro para você olhar com mais cuidado por trás dessa ideia de quando a pessoa está lá dizendo para você que ela quer renovação. Se são as mesmas pessoas, os mesmos discursos, ou pessoas diferentes, mas alinhadas a um mesmo discurso, tem uma coisa errada aí nessa renovação, talvez ela não seja tão renovada assim, não é mesmo? Como quinto e último elemento, eu vou dizer pra você das chapas de coligação. Todos os partidos vão se coligar a outros partidos. Esse é o modelo de política no Brasil. Os caras ficam se coligando, se comendo pra depois se acabar. Tá aí o golpe que não nos deixa mentir, não é mesmo? Mas eles não desaprendem, eles acham que esse é o jeito, e eles fazem isso porque eles estão todos lá tentando se fazer favor, ou seja lá o que for. Eles estão se agrupando, seja pela ideologia, pelo favor ou pelo que for. Então, você precisa entender que todos eles vão mesmo fazer isso. A questão é o que está por trás de cada uma dessas coligações. Mas, Jana, peraí, você me trouxe aqui informações demonstrando que todos eles, ou quase todos eles, são iguais, a mesma coisa nas campanhas eleitorais. Significa que eu não tenho como votar em ninguém, porque é todo mundo igual. Gente, vamos lá. A gente costuma dizer que os políticos são todos iguais. Eu mesma já disse isso, e às vezes digo isso. Iguais porque participam da mesma jogatina política, dos mesmos jogos políticos, de muitas falcatruas. Não dá pra dizer que todos eles fazem isso, mas os partidos lá, eles estão... muitos deles comendo lá para resolver quem é que vai com quem é a coligação de quem. Então, de fato, tem muitos partidos que se assemelham e que vivem histórias parecidas no sentido do jogo político, que é a maneira como tem funcionado no Brasil esse jogo. Mas as propostas, gente, dos candidatos, elas são diferentes. E elas vão aparecer para além da campanha do pastelzinho, para além desse braço dado com uma criança, um abraço numa pessoa da terceira idade. É para além disso que se revela uma proposta política. Então, o nosso exercício é ultrapassar essa barreira da campanha política que é frágil, simplista e populista para todos os candidatos, ou para a maioria deles, só para não dizer que eu estou generalizando, não é mesmo? Então o nosso exercício é dessa barreira quebrada, de exigir desses candidatos que eles façam mais por nós, porque o candidato ele não está sozinho nas eleições. Nós somos parte significativa nas eleições, nós somos os eleitores, nós somos aqueles que elegem eles lá. E a gente precisa entender o que é que são as propostas que estão por trás desse simplismo todo que invade as campanhas eleitorais. Então a gente vai fazer aqui uma série de vídeos para falar sobre isso. Caso você veja campanhas muito curiosas, você pode me mandar para que eu faça uma análise linguística dessas campanhas. Vou fazer o meu máximo por isso. E é isso, gente. É esperar o dia 16, o dia 15, na verdade, para concretização dessas candidaturas. Até agora a gente tem 13 candidatos aí, 13 candidaturas possíveis. É possível que elas diminuam, encolham até lá, mas são 13 candidatos até o momento. Eles todos vão usar essas mesmas estratégias, são os marqueteiros que estão fazendo essas estratégias e que vão demandar que eles sigam esse posicionamento de segurar a criança, falar da família, da renovação, seja lá o que for, porque é o caminho que tem sido trilhado até agora. A gente precisa se educar para transformar esse caminho, para mostrar isso que está fazendo não está valendo, não está me interessando. Vamos olhar para o que os deputados estão falando, que eles podem ser mais próximos da gente do que os candidatos a presidente. O que é que os senadores estão falando? Como é que a gente pode cobrar esses indivíduos para que eles realmente vão ao longo dos anos transformando essas campanhas, porque a gente não pode esquecer, uma eleição, ela pode parecer estar sendo resolvida só naquele último mês, mas são anos em que a gente participa ou não participa desse processo e que a gente vai mantendo esse status quo.
Não sou ingênua de achar que é assim, vamos nós só mudar o Brasil, porque tem muita coisa envolvida no meio do caminho, mas sim, nós temos uma participação. Então a gente tem que olhar para essas coisas e dar uma quebradinha nessa barreira, muito além daquele fla-flu que a gente adora de xingar o coleguinha nas redes sociais e querer que o candidato que cause vença as eleições só porque ele tá causando. A gente precisa quebrar a barreira da causação na eleição, porque esse indivíduo que causa tem que governar o país durante muitos anos, e eu acho que causando ele não vai resolver muita coisa. Talvez ele ajude até a democracia morrer um pouquinho. Tá bem? Um grande beijinho pra você. Tchau, tchau.